E olha, acho que a gente tem imagens, é isso, produção? A imagem que a gente tem, né? Do ponto de ônibus aqui de Tijucas, né? E as pessoas reclamando que as crianças estariam pegando muito sol, com esse calorão que tem dado aí nos últimos dias, né? Altas temperaturas todos nós temos enfrentado. E não está sendo diferente para as crianças, né? Que começaram aí as aulas, o início das aulas, e as crianças hoje foram vistas no ponto de ônibus aí, pegando muito sol, né? Algumas delas protegidas ali com guarda-chuva, que ajuda a resolver bastante, mas nem todos têm guarda-chuva, né? Tinha que ter um projeto daquele lá do prefeito de Sorocaba, né? O cara vai lá e tira um guarda-chuva, né? Usa, depois vai lá, devolve, né? Quem sabe o Maicon, o prefeito Maicon Campos Grosso, implanta alguma coisa assim, né? Já pensou? Pelo menos para as crianças que vão à escola, já era uma grande coisa, né? A gente está falando aqui em tom de brincadeira, mas ajuda, resolve, né? Eu vou pedir para a produção colocar para nós aí a imagem, né? Nos comentários. Bom, primeiro em Bombinhas, né? Aí tá terrível e aí tá difícil porque aí nem ponto de ônibus tem, né? Então precisaria ser construído ponto de ônibus aí. Então Bombinhas foi a primeira imagem que a gente viu hoje. Olha, essa imagem aí, deixa parado um pouquinho, né, produção? Daqui a pouquinho a gente tem a ex-vereadora e ex-candidata a prefeita pela cidade de Bombinhas, né? A Isabelle, né? E ela vai tecer alguns comentários, porque ela também é uma mãe que leva filhos no colégio e aí teve que enfrentar isso aí, passar por essa cena aí, por essa situação, né? Então aí está precisando construir ponto de ônibus, né? Pelo menos um ponto de ônibus ali resolveria um pouco, ajudaria bastante, né? Para poder fazer com que essas crianças não pegassem tanto sol aí para ir à escola, né? Agora a gente vem para Tijucas e a gente tem essa imagem aqui, ó, essa imagem, aqui tem ponto, né? Pelo menos aqui tem ponto, mas são muitas crianças, né? São diversas crianças e aí o ponto acaba não abrigando todas as nossas crianças, né? Ah, mas aí o que tem que fazer? Tem que construir mais pontos? Vai ficar uma coisa meio estranha, né? Fazer aí uma plataforma de ponto de ônibus, mas eu acho que aí, ó, essas crianças que estão com o guarda-chuva estão certas, né? Ali, né, cedendo o guarda-chuva para outras pessoas aguardar embaixo, também eu acho que não é aquela coisa toda para crítica. Muito mais uma crítica lá para Bombinhas que não tem ponto de ônibus do que aqui, né? E aí a gente também não vai exceder, né? A gente não vai exceder aqui com Tijucas, porque, mas não é legal as crianças pegarem sol. Não, não é legal, né? Mas é porque a temperatura está altíssima, né? E aí as crianças estão ali debaixo de alguns guarda-chuvas lá, ó, né? Tem vários ali, né? E alguns cobrindo mais de 2, 3 pessoas, né? As pessoas dividindo ali, as crianças dividindo o guarda-chuva. Isso é legal, né? Até aprendendo a questão da divisão, né? E não vejo muita coisa para se criticar. Vamos criticar a educação, vamos criticar aí o prefeito, porque não tem ponto de ônibus. Tem ponto de ônibus, né? Mas não abriga todo mundo. E aí algumas crianças dessa têm que ter mesmo esses guarda-chuva aí. Pior para a história de Bombinhas, que não tem ponto de ônibus. Esse é o comentário que eu faço aqui hoje, né? Falando dessas crianças aí indo à escola, né? E é claro que alguns contratempos sempre vai ter, né? Uma hora o sol está quente demais, outra hora é chuva, né? Seria legal se tivesse um big ponto de ônibus ali que pudesse abrigar a todos. Essa é a realidade, né? Produção, é isso aí. Bom, a gente tem a fala da ex-vereadora de Bombinha e também ex-candidata a prefeita pela cidade de Bombinhas, que fez um relato aí, mandou exclusivamente aqui para o jornal Top News. Acompanha aí, né, a Isabelle Camille. O vídeo em si ele foi gravado na tarde de hoje, por volta das 13 horas. Meus filhos, eles geralmente saem de casa meio-dia e 15, meio-dia e 20, que é mais ou menos o momento que o ônibus deveria pegá-los no ponto de ônibus. Como a gente mora muito próximo, uma quadra apenas,
Então eles sempre acabam indo mais perto do horário justamente por conta do calor que tem feito nesses últimos dias. Mas hoje, por volta das 13 horas, eu acabei tendo que buscar meus filhos no ponto de ônibus. Com eles tinham outros colegas aguardando o ônibus que já estava atrasado aproximadamente 40 minutos, que ele passa ali por volta do 12h20 e 12h30. E quando eu cheguei, acabei gravando aquele vídeo e deparando com as crianças naquele estado. A minha filha, ela já estava com fortes dores de cabeça, não tem como não ficar realmente, porque o sol estava muito quente. Além da temperatura de 30 graus, a gente sabe que essa sensação térmica estava superior. E o que me indigna, porque além de mãe, enquanto parlamentar nesses últimos 4 anos, no exercício do meu mandato enquanto vereadora de 2021 a 2024, eu e junto com os outros vereadores à época, chegamos a tratar de alguns requerimentos questionando o Poder Executivo o porquê de a gente ainda não ter, né, a execução, a construção desses pontos de ônibus abrigados que tanto faltam na nossa cidade. Infelizmente, o poder público ele sempre ignorou esse governo que está há mais de uma década, mais precisamente são 12 anos e 2 meses. O atual faz parte dessa conjuntura já anterior, que não fizeram nada. Os pontos de ônibus que existiam, eles estão sendo degradados, alguns estão depredados, outros já não existem mais. Então, como parlamentar, o que eu busquei um meio de mitigar esse problema? Criei o projeto de lei que eu adote um ponto de ônibus, que virou uma lei, inclusive a Lei Municipal 1926, que foi sancionada no dia 10 de setembro de 2024 pelo ex-prefeito à época, Paulinho, que literalmente ignorou, não sabemos se por birra ou burrice, porque quem não trata bem os seus jovens, as suas crianças, os seus adolescentes, não está tratando bem o futuro, não é digno de um futuro próspero. Então, a lei ela foi sancionada, contudo, essa lei ela não foi regulamentada. Bastaria que o chefe do Poder Executivo pegasse o engenheiro da prefeitura, criasse um projetinho de um ponto de ônibus abrigado padrão, e assim a iniciativa privada, tanto pessoa jurídica como pessoa física, ela poderia fazer a adoção desse ponto de ônibus. Adotar o já existente, dando ali manutenção, melhorias, como a construção dos que não existem mais, né, nesses pontos estratégicos da cidade. Quem ganharia com isso? A população, quem adota, porque aquele que adotasse, ele pode explorar de forma publicitária, fazer a propaganda da sua empresa, enfim. Mas infelizmente, o nosso poder executivo e hoje, a atual conjuntura que nós vemos aí da nova Câmara de Vereadores, a preocupação maior deles foi no início do mandato já criar um projeto que cria um vale alimentação de R$ 1.100 para esses nada nobres edis, ou seja, estão preocupados com o seu bolso, de engordar seu bolso, e não com as crianças e adolescentes, e não estão batendo nessa tecla. As aulas do ensino estadual já iniciaram agora no dia 10, então as crianças já estão à mercê das intempéries do tempo, e nós agora no dia 19 começa as aulas municipais no município de Bombinhas, e a gente segue sem nenhuma solução. O projeto de lei está lá, nós temos pessoas hoje com a intenção de querer adotar esses pontos, mas não conseguem porque a prefeitura simplesmente não regulamenta. Ou seja, a gente vê que uma cidade como Bombinhas, que é o menor município de Santa Catarina e o quinto menor do Brasil, com uma estimativa de arrecadação de mais de 300 milhões, para ser mais precisa na fala, 304 milhões de reais previstos para a arrecadação desse ano. O município altamente turístico, não dá valor aos seus estudantes, aos seus idosos, à sua população interna, nem sequer também aos visitantes, porque nós sequer temos um município tão rico que cobra taxa de preservação ambiental para as pessoas que ingressam nesse período de temporada. Nós não temos um ponto de ônibus de qualidade, com segurança e que oferte bem-estar para a nossa população, principalmente para os nossos estudantes.